Cartago de lenga este. Urben latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 145º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia. Os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi, os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Uribase, os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. Bom, pessoal, aproveitar aqui o salve e também fazer uma mendigagem básica. Então, você que gosta desse podcast, gosta desse projeto, vem aqui, dá uma força pra gente. Se quiser fazer uma contribuição mensal, se tornar aqui um apoiador, tem o link aí do Apoia-se na nossa descrição, apoia-se/Roma Nua e Crua. Para quem quer fazer aí uma contribuição esporádica ou mesmo uma contribuição recorrente via Pix, a chave Pix é brunoesquivelprandi@gmail.com. E se você não puder contribuir financeiramente, vale muito comentar nos nossos episódios, deixar 5 estrelinhas de avaliação no Spotify, no Apple Podcasts. Isso ajuda o algoritmo a levar a gente para mais pessoas. Então, peço aqui encarecidamente, nos apoie neste projeto. Dito isso, bora pro nosso Recapitulando. Bom, pessoal, no último episódio vimos a morte de Augusto. Depois de 44 anos no poder e 44 episódios sobre ele aqui no Roma Nua e Crua, finalmente ele se foi. Augusto. E o que será do Império Romano sem ele? Bora descobrir no episódio de hoje. Roma Nua e Crua. Bom, pessoal, antes de entrar no episódio de cabeça, eu queria aqui fazer uma reflexão com vocês. Depois de 2 anos quase aqui do podcast, focado aqui em contar a história do primeiro imperador de Roma, e quando geralmente eu entro assim, né, num personagem que eu vou abordando por tanto tempo, a gente acaba se envolvendo de alguma forma. E eu lembro que na saga ali do Júlio César, quando ele é assassinado lá no fórum, eu fiquei de certa forma assim, num luto, sabe, foi até menos tempo ali de episódios, né? Menos episódios sobre a saga do Júlio César do que Augusto, até porque o Augusto ficou muito mais tempo no poder, mas o impacto aqui da morte dos dois, o Júlio César teve um impacto maior, me deixou mais triste, assim como foi pontuado pelo apoiador Felipe Ferri, que comentou a mesma coisa comigo, que ficou mais triste na morte do Júlio César. E o porquê disso, né? Tava aqui refletindo. Acredito que, no meu caso, pelo menos, né, dizendo por mim, o Júlio César, né, ele é assassinado, primeiro de uma maneira covarde, e quando ele estava ali no auge do seu poder, planejando invadir o Império Parta. Então, o que seria do mundo se Júlio César não tivesse sido assassinado? Ele teria conseguido conquistar Parta, ou pelo menos parte daquele território. Ele estava fazendo, né, um processo de reformas em Roma também, deixando Roma um império muito melhor. E tudo foi por água abaixo com o seu assassinato. E eu acho que isso dele morrer ali no seu auge, morrer de uma maneira covarde, deixar tantos planos ali em cima da mesa, faz a gente, ou pelo menos me fez, ficar ali um pouco sofrendo de um luto, eu diria assim. Já com o nosso
Augusto, ele reinou basicamente aí por 44 anos sozinho, mais os tempos de poder que ele teve ali ainda quando Júlio César morre, e ele assume um papel de relevância política até virar imperador antes de virar, né? Mas primeiro ali se alia a Túlio Cícero e outros nomes, depois forma o segundo triunvirato, luta contra os libertadores, depois, né, luta contra o segundo triunvirato ali, eles quebram e lutam entre si, depois ele consolida o império e governa por mais 44 anos. Então ele basicamente pôde fazer tudo o que quis, né? Teve alguns reveses ali, como a Batalha de Teutoburgo, perdeu, né, os filhos, os parceiros, como Agripa e etc., perdeu sobrinhos, né? Então, assim, ele teve algumas, vou dizer assim, derrotas, né? Tem até o episódio Fortuna Cobra Conta, onde a gente aborda ali as perdas que ele tem, as derrotas, e fechamos ali depois a conta com a derrota de Teutoburgo, mas basicamente ele conseguiu implantar quase tudo que queria, governou por muito tempo e vai morrer de velho depois de ter conquistado quase tudo. Então acho que é uma morte muito menos trágica do que foi a do JC, né? Ele conseguiu fazer tudo o que queria, pôde mostrar ali todo o seu repertório político, militar, enquanto Júlio César provavelmente deixou ali os melhores momentos que poderia dar ao Império Romano sem realizar, digo aqui, conquistar o Império Parta, quem sabe. Bom, mas feita essa reflexão, vamos virar a página e continuar de onde paramos no episódio anterior, que foi o Augusto no seu leito de morte. Bom, aqui vai ter algumas divergências de história, então vamos abordar aqui algumas cositas, mas antes, o pessoal aqui sempre me pede para indicar as fontes históricas que falam do período, das pessoas em especial. Então aqui a gente vai entrar na saga do Tibério agora, e quem são os historiadores principais ali que comentam sobre a vida dele seria o Tácito, com seu livro sugestivo que chama Anais. Isto é a maior putaria! Putaria! E esse livro basicamente conta a vida aí dos 4 imperadores romanos pós o Augusto, ano a ano. Então vai abordar ali ano a ano de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Também a gente tem o livro do Suetônio, outro historiador romano, que chama 12 Césares, e conta aí a vida dos primeiros 12 imperadores romanos. A gente tem o livro também Histórias de Roma, do historiador Cássio Dião. E a gente também tem outras fontes ali, mais contemporâneas da época, que é o Eléio Petérculo, o Sêneca, temos o Plínio, o Moço, o Plínio Velho também, que escreveram sobre. Então basicamente essas são as fontes romanas aí que vão abordar sobre o que entraremos aqui do Tibério, né? Eu não li todos esses livros, mas li alguns e também pesquiso em outras fontes, né? Tem o podcast History of Rome, que é muito bom. Tem uma série aí de outros livros também. Até minha mãe me deu um livro do Tibério, de um escritor espanhol, que eu estou lendo. Então temos várias fontes aí e vamos tentar aqui transformar Roma nua e crua em mais uma fonte sobre a história do Tibério. Bom, dito isso, seguindo ali, voltando por onde paramos de novo com o leito de morte ali do Augusto, temos duas vertentes aqui, tá? Já nessa história. Então, antes do Augusto morrer, de fato, ele chama o Tibério, ele chama o pessoal lá pra vila onde ele estava lá, entre aspas, se recuperando da doença. Mas aqui já vai ver umas divergências históricas que uns apontam que, na verdade, quando o Tibério foi chamado para encontrar com Augusto, o Augusto já estava morto e era tudo um jogo de cena para não deixar um vácuo de poder, né? A Lívia mexendo seus pauzinhos e, na verdade, o Augusto já estava morto, o Tibério foi chamado para poder levar a notícia para Roma, mas que o fato já estava consumado. E tem uma segunda vertente aí que diz que o Tibério foi chamado realmente enquanto o Augusto estava lá no seu leito de morte e pôde passar algumas instruções e se despedir. Então, basicamente, temos essas duas histórias aí. Eu vou te falar que nesse caso aqui, eu acredito mais que o Augusto já tinha batido as botas e foi um jogo de cena chamar o Tibério para ele levar a notícia para Roma. Bom, só reforçar aqui também o ponto que assim que a notícia da morte de Augusto começou a se espalhar, o seu último neto de sangue e filho adotivo, Agripa Póstumo, foi
assassinado. A gente já comentou um pouquinho disso antes, né? Tem 3 suspeitos aí de quem mandou assassinar o guri. O próprio Augusto, né, de uma das vertentes, a Lívia que mata todo mundo, ou o próprio Tibério, que assim que o Augusto morreu, mandou dar fim num possível rival. Entre essas 3 hipóteses aqui, tá? O Tibério, ele vai até querer abrir um inquérito, querer abrir uma investigação quando começam a acusar ele, mas a Lívia logo manda ele ficar disso, porque transição de poder, não é hora de lavar roupa suja, e eles botam o assunto para debaixo dos panos. Mas vale aqui deixar registrado que o Tibério, quando começou a ter acusações contra ele, quis abrir uma investigação para provar que não tinha nada a ver com isso. Mas passando aí, deixando o Agrippa-Póstumo para trás, vamos nos encarregar da notícia da morte do Augusto chegar em Roma. Então, como eu disse, o Tibério ficou encarregado de levar essa notícia e ele foi pessoalmente no Senado fazer a declaração. E de acordo com o historiador romano Tácito, 2 notícias foram entregues ao mesmo tempo, né? Uma, que o Augusto morreu, e a segunda é que o Tibério agora está no poder, exatamente como o Augusto quis e queria e já vinha preparando esse terreno, né? E o Augusto, né, sempre se preocupou em não deixar um vácuo de poder, que era a receita perfeita para uma nova guerra civil. Mas vamos ver se resistência e no Senado não houve nenhuma, né? Logo, os senadores já abraçaram, já, posso dizer assim, aderiram o time Tibério e não houve nenhum tipo de resistência. A briga começou para ver quem ia fazer os arranjos funerais do Augusto, quem ia despejar mais honrarias sobre Augusto, etc. Então a briga ficou mais para quem ia babar o ovo do novo e do antigo imperador do que qualquer outra coisa ali no Senado. Bom, em relação às honrarias que o Augusto vai receber na morte, ele vai receber várias, vai ser deitificado, vai para o panteão dos deuses romanos. E em relação ao funeral, que o pessoal também estava se estapeando para organizar, né? Como eu já tinha abordado aqui também no episódio passado, o Augusto deixou ali 3 documentos no Templo das Virgens Vestais, e um deles era o seu arranjo funerário. Ele planejou nos mínimos detalhes, e assim que esse documento foi conhecido, todos resolveram seguir o que o Augusto deixou, em vez de tentar planejar o seu próprio funeral ali para o Augusto. E o outro ponto ali tragicômico, eu diria, desses documentos foi a leitura do testamento por Tibério ali no fórum. Ele foi ler o testamento de Augusto, que começa mais ou menos assim, eu vou abrir aspas, tá? Tô parafraseando aqui, mas essa era a mensagem. E o Augusto começa o seu testamento desta forma: já que o destino me tirou meus filhos Caio e Lúcio, Tibério vai receber 2/3 dos meus bens. A gente aqui vem abordando, né, como o Tibério sempre foi a segunda opção. E o Augusto, mesmo no seu testamento, fez questão de esfregar na cara dele que, olha, você não era minha escolha, eu queria deixar pra outra pessoa, mas como não deu, já que o destino me tirou, não tem tu, vai tu mesmo. Nem morto o Augusto aliviava pro nosso Tibão. Bom, continuando aqui com o Augusto, né, ele, assim como o Júlio César, ele deixa uma pequena parte da sua fortuna ali para ser dividida entre todos os cidadãos romanos, então tá ali um qualquer para todo mundo, fica feliz. E depois de dar ali a sua quantia para todo mundo de Roma, a divisão foi 2/3 ficam da herança ali, vão ficar com o Tibério, e 1/3 do que sobrou com Lívia, a esposa de Augusto. Mas tinha uma outra surpresinha ali, porque a Lívia deixa de ser viúva do Augusto ali no testamento e passa a ser filha de Augusto. Olha só que loucura. Então ele adota póstumamente Lívia, sua esposa, e agora a Lívia era, pela lei, irmã do Tibério, porque ambos eram legalmente filhos de Augusto, né? Mas ela também é mãe do Tibério. Ô, coisa louca. E pensar que, né, o nosso Augusto era casado com a Lívia, que era, agora se tornou filha dele. Meu Deus, que doideira era essa lei romana. Eu tô passada, chocada. Mas, assim, qual foi o objetivo do Augusto em adotar póstumamente a Lívia, né? A gente sabe que Roma era uma sociedade muito machista, onde basicamente os direitos ali estavam com os homens. A Lívia vai ser uma base de poder ali em Roma durante o reino ali
do Tibério, e o Augusto, adotando ela, de certa forma, prende ela na família imperial, ou fica impossível de desassociar a Lívia de qualquer coisa. Ela, como uma viúva, basicamente não teria direito e poder a nada. Ela, como filha do imperador Augusto, fica para sempre, como vou dizer assim, reverenciada, e ela passa até a ser conhecida como Lívia Augusta depois disso, ou basicamente Augusta. Bom, passada aí a leitura do testamento, né, tem também aí todo o velório, o cortejo, o funeral, e o corpo do Augusto, então, é levado para Roma. As instruções ali do que ele queria foi seguido à risca. O Tibério, aqui o Tibão, foi o orador do velório ali, junto com o seu filho Druso. Depois eu vou entrar um pouquinho aí na família imperial, que tá um pouquinho bagunçada também. E o corpo de Augusto, então, foi cremado ali no fórum, e as cinzas depositadas no mausoléu que o próprio Augusto construíra antes. E suas cinzas são depositadas ao lado das cinzas de Agripa, seu grande parceiro. E assim, os brothers estavam juntos de novo. Bom, agora eu quero aproveitar aqui os últimos momentos do episódio para a gente dar uma recapitulada. Recapitulando. Não. Que loucura, né, que é e que está essa Casa Imperial. Então, com a morte do Augusto, né, lembrando que ele já tinha adotado o Tibério como filho e agora adotou a Lívia como filha, né, a mãe do Tibério e sua ex-esposa. Então, a Lívia vai continuar sendo de grande influência ali em Roma, tá? Mas vou focar mais no Tibério. Então, o Tibério, ele tinha um filho biológico, que era o Druso, esse que basicamente aí fez as orações ali no funeral, e ele era filho, o Druso eu digo, né, era filho do Tibério com a Vipsânia, um filho de sangue, filho direto ali do Tibério. Mas se vocês se lembrarem comigo aqui no episódio onde Augusto adota Tibério, ele também força o Tibério a adotar o Germânico. E quem era o Germânico? Então o Germânico era um sobrinho do Tibério, ele era filho do Druso, é outro Druso, né? O Tibério tinha um filho que chamava Druso e teve um irmão que chamava Druso, mais especificamente o Nero Cláudio Druso. Esse era o pai do Germânico. Ele sofreu um acidente e morreu faz tempo, mas como o Druso foi casado com Antônia Menor, que era uma sobrinha do Augusto, o Germânico tinha uma relação sanguínea com Augusto, coisa que o Tibério não tinha. E, né, o Augusto fez o Tibério adotar o Germânico justamente para o Germânico ser o próximo imperador após o Tibério e manter no poder ali a dinastia Júlio-Claudiana. O Tibério, ele só era Cláudio por sangue, era Júlio por adoção, mas o Germânico era Júlio-Claudiano de sangue dos dois lados. Porém, como eu disse aqui, o Tibério já tinha um filho biológico, que era o Druso, e a gente vai ver se ele estava confortável com essa história do Germânico ser o segundo da fila. Né, como eu falei também, a Lívia agora é meio irmã do Tibério, apesar de mãe, e ela vai ser uma força política que continua bem influente. E o Germânico aqui, ele vai ganhar um prestígio na nossa história, e nos próximos capítulos a gente vai começar a ver mais sobre ele, tá? Mas o que a gente já queria delimitar aqui para vocês é que o Tibério, ele era um bom general, ele era um bom administrador, mas ele era um cara com zero carisma. Ele era paranoico, ressentido, um certo complexo de inferioridade, o que não fazia ele muito popular com o povão. Já o Germânico era um cara extremamente carismático, talentoso, um ótimo general, e o povo o amava loucamente. E aí a gente vai acompanhar essas personalidades diferentes, se esse amor do povo por um sem amar o outro vai gerar de repente uma competição ali. Isso fica um pouco para o futuro. E para fechar aqui o episódio, pessoal, a gente viu que o Senado abraça completamente a ascensão aí do Tibério, abraça completamente os planos que o Augusto deixou traçado, mas vamos lembrar aqui, o Senado, apesar de ser a maior força política de Roma, ele não era o único centro de poder em Roma. Desde que a República se tornou o Império, o maior centro de gravidade ali do poder era o exército, eram as legiões romanas. E será que elas vão receber a notícia da ascensão do Tibério como imperador de uma maneira receptiva como foi o Senado? Isso a gente vai ver no próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!